Boa tarde a todos. Partindo da premissa de que a gente já fez a instalação do host e do agent no servidor, primeiro, antes da gente fazer a instalação dos outros módulos, a gente vai configurar primeiro o AD, para depois a gente partir para embarcar solução no equipamento, configurar o release. Então vamos primeiro aqui configurar o Active Directory no host. Vou adicionar aqui. Aqui eu vou colocar o nome de como é identificado o domínio. Então nosso domínio aqui é escrita servidor Active Directory. Pronto, eis a parte complicada aqui. Essa sintaxe aqui tem que seguir de acordo com como está o seu usuário que vai autenticar no Active Directory. Não necessariamente precisa ser um usuário administrador, basta ser um usuário que esteja no Active Directory correspondendo à senha dele também, só que com a sintaxe da localidade do usuário de maneira correta. Eu vou abrir aqui o nosso servidor Active Directory na área remota. Tentar colocar os dois aqui na mesma tela. Então ali eu venho com CN, que é o nome do usuário, CN, que seria o meu nome, o nome do usuário. Depois vem a OU, onde ele pertence, TI. Aí tem um OU anterior, que seria setores. E depois disso o domínio, que aí seria colocar como DC igual a escrita, vírgula DC igual a com, vírgula DC igual a BR. Seguindo a sintaxe, exatamente como eu falei aqui, ó. CN, o nome do usuário, ao qual eu pertenço, ao anterior, que seria setores, DC igual o domínio, vírgula DC igual a com, DC igual a BR. Sendo tudo isso aqui sem espaço e tudo junto. Que eu vou colocar minha senha. Marca aqui utilizar DN para conexão. Buscar DNs. Se tudo isso aqui estiver correto, ele vai achar as DNs aqui, eu vou poder selecionar. Então, está correto. Eu vou selecionar primeiro aqui, validar o usuário. Já foi. Antes de eu adicionar isso aqui, eu vou filtrar os usuários que eu quero sincronizar no Active Directory. Então eu vou selecionar aqui as OUs, eu vou pedir ao cliente lá para mostrar onde ficam os usuários dele. Aqui no caso eu vou deixar setores somente, não vou pegar computadores, nem grupo, nem nada. Então setores aqui está tudo da escrita. Autenticação integrada. Marca aqui para ele autenticar com o sincronismo, para ele sincronizar caso futuramente o usuário mude de local, de um setor para o outro, ou apareça novos grupos. Então isso aqui tem que estar configurado também, certo? O usuário para ele trazer e-mail, mas aí a gente já tem que mexer na parte de mapeamento. Então isso aqui geralmente eu não trago junto com usuários, e contas que a gente não está usando esse módulo aqui,
porque por uma questão meramente administrativa mesmo, na hora de gerir lá o 360 por conta de usuário. Então meio que isso aqui vou deixar a parte aqui, talvez eu fale no 360 porque a gente não está trazendo essa parte de contas aqui. Pronto, finalizado tudo, eu só vou adicionar. Acabou. Está sincronizado. Beleza. Por que essa parte aqui é importante quando a gente vai marcar a solução? Porque na hora da gente marcar aqui, ó, como é que o equipamento vai funcionar, na hora de autenticar a gente tem que vir aqui e alterar o domínio ao qual ele vai buscar. Então eu vou alterar aqui para o domínio que a gente acabou de cadastrar. Vou informar aqui como é que o 360 vai funcionar no equipamento, se ele vai solicitar somente PIN, se ele vai solicitar um login e senha, ou se eu não quero o PIN, aqui ele só vai, nesse caso aqui ele só vai logar se estiver conectando com o usuário do Active Directory. Ou a gente pode cadastrar no usuário também PIN, e lá quando a gente for logar no equipamento, ele, de uma maneira mais prática, ele solicitar somente os pins que a gente cadastra, que é um número à parte aí, não tem limite de caracteres para quantidade de números, mas é mais fácil para o usuário logar se for PIN. E tudo que é cadastro no 360 de senha é feito de forma manual, não é sincronizado com Active Directory, então essa seria uma boa opção para embarcar a solução sem precisar de algo muito pessoal de cada usuário para estar digitando lá seu usuário e senha para acesso no 360. Apliquei e foi. Que a gente pode sincronizar aqui só para ele já vai trazer os usuários lá do Active Directory para o 360. Pronto. Com base nisso aqui, os usuários já foram importados para o 360. Vamos partir agora para embarcar a solução no equipamento. Vou pegar aqui nossos instaladores aqui. Primeiro eu vou configurar o release, deixar tudo pronto lá para retenção de trabalhos. Tem aqui nenhuma configuração, somente aqui, ó. Aqui ele está perguntando se você tem um banco de SQL próprio ou se você vai usar um banco de dados gratuito do ND Digital. Também não tem um limite, tem um limite razoável aí de pouco mais de 200 terabytes aí de armazenamento, então é free, apesar de ser free, mas tem um armazenamento bem grande aqui. Então, SQLite e avançar.
Release instalado, vamos lá. Bom, aqui tem as opções, ele vai mostrar aqui para você as impressoras que a gente vai cadastrar como exemplo aqui. Terminais de liberação que a gente não vai utilizar, confiança entre sites também que a gente não vai utilizar, documentos retidos, que são os documentos que vão aparecer conforme forem imprimindo, e leitores de rede, que também seria o destino da onde estão partindo esses documentos aqui. Antes de eu cadastrar as impressoras, eu vou preparar o terreno aqui criando os grupos, que seria a fila de impressão. Então a gente cria a fila de impressão primeiro, que eu vou chamar de impressora virtual ou fila central, alguma coisa assim. Que na verdade os equipamentos, os computadores vão mandar as impressões para essa fila aqui e não para as impressoras diretamente. E aí o que acontece? Essa fila virtual aqui é que vai reter os trabalhos para que quando você for lá na multifuncional, na sua impressora e tal, fisicamente você faça a liberação das impressões. Então eu vou avançar aqui, criar a fila, sim, drive genérico mesmo. Então, fila cadastrada, a gente vai adicionar a impressora. A gente vai adicionar, colocar o IP dela aqui. Selecionar o drive da impressora, avançar, e foi. Agora a gente vai linkar essa impressora com a fila. Adicionar a impressora, pronto. Para os usuários lá, a impressora principal será somente essa aqui, ó, fila imp central. Então eles vão visualizar somente essa impressora e aí é onde vai ser feita a retenção de trabalhos. Pronto. Impressora instalada, vou só checar aqui a impressora aqui. Pronto, aqui impressora virtual, eu vou vir aqui, propriedade, porta, e aqui ela está marcada com as portas lá que o ND Print criou. Se eu fizer um teste de impressão, a impressão não vai sair, já vai ficar retida lá no equipamento. Que foi só a maneira que eu configurei o NDD 360 para ele dividir entre impressão corporativa ou particular. Para o usuário aqui, isso aqui é opcional, a gente pode botar para o pop-up avisar ele ou não de algumas regras que a gente pode criar lá. Eu vou avançar. Pronto, a impressora não imprimiu o trabalho e agora a impressão está retida no computador. Pronto, a pressão está aqui retida, aguardando liberação.
Então só vai sair daqui a partir do momento que você for lá no painel, depois que a gente embarcar a solução, e aí você pode liberar a sua impressão feita nesse login aqui que a gente está logado, e aí você pode liberar essa impressão aqui. Pronto, agora eu vou lá instalar a solução embarcada. Assim, sim, antes de dar segmento aqui no release, a gente tem que configurar o domínio ao qual essas impressões pertencem aqui no ND Print Host. Só validando aqui que esse é o equipamento que tá com o ND Print Host instalado. Período que os arquivos vão ficar retidos. Identificação do domínio. Aqui eu vou chegar aqui, o domínio que a gente cadastrou lá no NDPrint Host para mapeamento, beleza? Pronto. Pronto, foi o tempo que o MF instalou. Pronto, MF instalado. Detalhe, o MF que a gente instala não é um programa universal, então cada fabricante tem sua instalação própria. No caso da Brother, eu tive que baixar o MF da Brother aqui. Então, e a Brother tem uma peculiaridade que o equipamento tem que estar apto para receber a solução. Então, antes de eu começar a configurar aqui o MF para embarcar a solução, eu tenho que vir no equipamento, logar no equipamento aqui da Brother, vir aqui em administração. Peraí, deixa eu pegar a senha aqui. Pronto, eu vou logar aqui na multifuncional, vou vir aqui em administração e aqui em soluções. E aqui em soluções eu tenho que marcar para estar ligado, senão ele não vai receber a... Pronto, aqui ele está aguardando as informações que a gente vai colocar lá no NDPrint MF. Pronto, beleza, aqui está ok, eu vou fechar aqui. E aí vamos lá adicionar a impressora. A senha, aquela senha que fica no caso das Brothers, fica atrás das máquinas, foi essa senha que eu copiei aqui. Pronto, botei aqui. Aqui eu vou informar para o NDPrint MF que eu quero que instale o client
com retenção de trabalhos e configurando o BSI. Pronto, a solução já está embarcada no equipamento. Eu vou vir aqui só em ferramentas, configurações, só checar se está tudo ok. Pronto, aqui em autenticação eu vou verificar onde está instalado o host, que ele está apontando para onde vai buscar as informações para o sincronismo. Ok. Tudo certo. Solução embarcada. Agora eu vou mostrar no painel do equipamento como está configurado, como apareceu lá o logon da Brother lá com a solução embarcada. Só antes de eu ir para o próximo vídeo, no painel do equipamento, eu vou mostrar aqui como a solução já foi efetivada aqui no equipamento. Vai pedir para eu logar novamente. Vou vir aqui administrador, soluções. Aí aqui eu vou colocar um nome, o nome da solução que a gente embarcou. Não pode ser o nome qualquer aqui. Eu vou botar inicialmente aqui em DD Print. S de escrita, mas poderia ser qualquer coisa aqui. O nome do cliente e tal. Eu vou informar a máquina como ela vai se comportar com a solução embarcada, que ela pode aparecer somente com um ícone na área de trabalho, ou o usuário não tem acesso nenhum ao painel se não logar. Dessa forma aqui em Solutions Menu, eu coloco ele como dessa forma, totalmente travado, e só vai liberar o painel se ele logar. E aqui no home screen vai aparecer um ícone lá no home screen lá da Brother, que eu posso selecionar e a partir disso eu logar na solução. Eu vou colocar aqui bloqueando todo o painel para a gente ver a diferença total da solução embarcada. Antes de eu ir para a impressora, eu resolvi vir aqui no servidor para checar a questão do drive aqui, porque a impressão não estava retendo. E como a gente tinha tido um problema com as HPs, a impressora Brother estava cadastrando a impressora com o drive WSD. No caso foi essa daqui. Eu tive que instalar o drive novamente, que foi esse aqui, essa impressora aqui, com o drive correto. Então baixei o drive lá da internet e ele baixou o drive dessa versão aqui. Eu não utilizei o drive genérico do Windows porque tava dando pau. Beleza, então eu vim aqui, já tem algumas impressões retidas. Já tem algumas impressões retidas no release e agora eu vou lá na máquina liberar. A tela aqui aparecendo que é login obrigatório. Eu cadastrei o meu PIN no lugar do meu usuário lá. Então vou aqui, depois eu mostro no 360.
Então vou aqui 1010. Liberar documentos. Isso aqui é uma configuração que eu deixei para dividir entre impressões corporativas e particulares no 360 mesmo. A gente tem como optar fazer essa configuração aqui. Então vou aqui corporativo. Ok, mostrando meu saldo. Liberar os documentos que eu quero imprimir. Vou liberar só esse. Imprimir. Ok. Voltando agora aqui para a estação de trabalho, eu loguei com minha conta no NDD 360. Como eu tinha mostrado lá no equipamento, eu logando com o meu usuário sem precisar logar com o meu usuário de rede, eu botei só o PIN. Foi por conta disso daqui, ó. No usuário, tá aqui o meu usuário de rede, Jorge, e aqui o código PIN. Então eu virei aqui no meu usuário, chega a parte de contas, permissões, autenticações e tal. Eu vou vir aqui em autenticação, editar, e aqui eu posso cadastrar um novo PIN, certo? Que foi aquele número que eu coloquei lá no equipamento. Beleza? Só para facilitar, como é alguma coisa, como a senha de domínio é algo particular e esses usuários são liberados de maneira não automática, isso tem que ser feito de forma manual, tanto a permissão quanto as senhas. Então nada mais justo de que para facilitar a vida do usuário final lá, não ter que digitar tanta coisa como login, senha, às vezes é uma senha com letra e número. E aí o PIN não, o PIN fica algo só número, não tem limite de caracteres, mas fica algo mais prático do que ele ter dois códigos para poder digitar. Então eu deixei lá com o PIN na gravação por isso daí. Outra coisa que eu queria mostrar aqui também é a questão da instalação do Agent com o MSI, para a gente poder fazer a instalação lá via GPO. Então a NDD Print ele disponibiliza um scriptzinho que eu vou gerar aqui. Vou já dar o nome aqui de Agent. Vai estar assim como TXT. Eu vou jogar o script aqui. Eu deixei dessa forma aqui para facilitar. Não tem muita coisa para acrescentar não. Aí chegou aqui, colocou o IP do servidor onde está instalado a ferramenta do NDD Print Host, que faz a comunicação. Português e inglês, sendo que isso daqui para o usuário lá na ponta não tem muita finalidade, já que ele não vai ver as configurações do Agent. Vai ser uma instalação silenciosa. O tipo da instalação, que por padrão a completa seria tipo 1. E só. Salvou aqui. Eu vou apagar isso aqui, que foi só para identificar aqui que é o IP do servidor mesmo. O nosso servidor que a gente colocou a ferramenta lá foi P81. Salvei. Aí aqui eu vou mudar a extensão do arquivo para INI. Salvar assim. Pronto, é porque já tem um outro arquivo aqui, INI. Pronto, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou falar para o cliente, ó, quando você for aplicar a regra lá na GPO, você vai deixar o agent, esse agent INI, na mesma pasta. Então eu vou deixar os dois na mesma pasta. Vou até apagar esse 2 aqui para não confundir. Porque que acontece? Quando a GPO acionar o MSI, ele vai buscar os parâmetros da instalação. E ele vai buscar os parâmetros da instalação num arquivo chamado agente.ini, que foi justamente esse arquivo aqui que a gente criou. Então aqui já está os parâmetros certinho. O que é que vai ter aqui?
vai ter aqui o IP do servidor, que é o necessário, e o tipo da instalação que tem que ser a completa, que é esse tipo 1. Pronto, acabou. Aí a gente não precisa fazer nada de forma manual. Se quiser testar a instalação na máquina do usuário, lá em uma estação de trabalho, para ver se o agent está funcionando direitinho, executou o NSI e avançar. Ele não vai. A ideia é que ele não peça nenhum parâmetro para você, porque justamente ele está puxando daqui. Então ele vai avançar a primeira vez. Ele vai avançar. Aqui é porque eu já tenho instalado minha máquina aqui, mas eu vou dar um reparo aqui. Ele não tem que pedir mais informação minha nenhuma. Pronto, é só isso aí. Avançar, avançar e acabou. Pronto, sem pedir nenhum parâmetro, porque os parâmetros já estão aqui, ó. Pronto, e é isso aí. Instalação de todas as ferramentas da solução embarcada, release, do agent, configuração da Active Directory e acho que foi, né? Foi tudo aí já.